Ah, que saudade do meu México! Entra no Viajar Barato. São os melhores pacotes. Pacotes ao inclusive, com cruzeiros marítimos, cultura, gastronomia, histórias e praias para Guadalajara, Ribeira Nayarit, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cidade do México. Viajar barato! E é quente mesmo. Mais caliente que pimenta. Viajarbarato.com.br. Especialista em México. Viajar barato. Prezadíssimos telespectadores, bem-vindos a mais um Mídia Cidadão, programa que debate comunicação e cidadania. E hoje, mais um programa pós-eleições, conversando com lideranças que estarão à frente do Parlamento Brasileiro e do Poder Executivo. No Parlamento Brasileiro, nós vamos conversar hoje com um dos deputados mais votados do Estado de São Paulo. E eu vou começar saudando o Guga Mendonça, que vai estar aqui me ajudando a fazer essa entrevista. Na realidade, vai fazer mais do que eu, porque ele estudou o assunto, tem pauta, tem tudo. Guga Mendonça, é um prazer estar com você. Fala, Fernando, telespectador ligado no Mídia Cidadã. Pois é, um convidado muito especial, que também, além de tudo, né, Fernando, é youtuber, né, e sabe falar essa linguagem aí também da juventude e a comunicação que tanto nos interessa, né? É verdade. Eu queria saudar, então, Arthur Duval, Mamãe Falei, um dos maiores youtubers do Brasil, e que chegou à Assembleia Legislativa com quase 500 mil votos, só não superando Janaína Pascoal, que teve 2 milhões de votos, uma votação que, inclusive, foi uma das maiores se fosse candidata a deputada federal. Mas, Arthur Duval, parabéns pela sua votação, um prazer recebê-lo nos estúdios da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Obrigado pelo convite, conhecendo aqui a casa, que bom, muito bem recebido. Eu vou começar perguntando para você, como é que você entrou na vida pública, né? Queria que você contasse um pouco da sua referência, sua trajetória em termos profissionais, e aí quando é que deu o estalo para você falar, vou entrar na vida pública? Legal. Bom, eu estudei engenharia química, não tem nada a ver com política, não estudei direito, não estudei economia, estudei engenharia química e abri uma empresa, meu pai tem uma microempresa de reciclagem de aço, é um ferro velho. E eu comecei a trabalhar com ele e empreendendo com ele a gente acabou ampliando para outros lugares, a gente abriu transportadora, posto de gasolina, estacionamento, e aí vendo a dificuldade de se empreender, né, eu venho da iniciativa privada, vendo a dificuldade que é para você gerar riqueza no Brasil, para você trabalhar, produzir alguma coisa, isso me gerou uma revolta. E aí eu falei, bom, a Dilma ganhou em 2014, ou eu saio do país, ou eu luto pelo país que eu tô. E aí eu resolvi abrir um canal no YouTube, comecei a falar das coisas que eu achava errado, ninguém me ouvia, até que eu comecei a ir para a rua, né? Quando o Lula foi nomeado ministro da Casa Civil, teve uma manifestação a favor do Lula. Eu fui nessa manifestação fazer pergunta para as pessoas e a partir dali eu descobri um novo formato de passar a mesma mensagem. E a partir daí o canal só cresceu e a gente chegou até aqui hoje. Quantos seguidores hoje no YouTube, Arthur? Bateu hoje 2 milhões e 200 no YouTube. Bastante gente. 2 milhões e 200 e você levou o quê? Uma forma fazendo perguntas sérias dentro de manifestação e o pessoal ficava muito irritado, mas na verdade você fazia as pessoas praticamente admitirem, né, que estavam erradas, né? Isso foi muito... Verdade, vamos dar um exemplo aí, vamos dar um exemplo para o povo entender aqui. Vou fazer com você agora, hein, meu? Vamos lá. Você é a favor de direitos trabalhistas, por exemplo? Você gosta, acha ruim? Sou a favor. Você é a favor do FGTS, por exemplo? Sou a favor. Quanto que rende o FGTS? Eu imagino que a TR, 6,5%. Não, ele rende 3% ao ano, mais a TR que é zero, dá 3% ao ano. É menos que a inflação. Quer dizer que se eu desse dinheiro para o funcionário, ele poderia aplicar de outra forma e mais que o dobro, ano, por exemplo. Vai. Mais que o dobro. Então, eu, por exemplo, acredito que o FGTS seja um roubo ao trabalhador. O governo roubando o trabalhador na cara larga. E esse tipo de pergunta que a gente vai fazer... Isso é verdade. Você viu que coisa? Aí, ao vivo, tá vendo? É uma coisa engraçada. E deixa eu até te fazer uma pergunta. Mas aí que tem os meandros dessa questão. Que é, por exemplo, você fala assim, se eu der esse dinheiro para o trabalhador, para ele fazer uma aplicação,
Talvez ele não tenha, sei lá, o devido conhecimento para aplicar numa aplicação melhor, ou até mesmo pega esse dinheiro que não estava na mão dele, quando aparece na mão ele vai comprar alguma coisa para o dia a dia e acaba não poupando. Talvez, aí eu lhe pergunto, talvez não fosse então ideal, quer dizer, continua separado o FGTS, mas com um rendimento justo, honesto e correto, quer dizer, aí sim, sem roubar o trabalhador. A gente tem duas alternativas. A primeira alternativa é o trabalhador ter a liberdade, então, de escolher em que fundo ele quer aplicar esse dinheiro, ainda que de maneira compulsória. Chegou a FGTS na sua mão, você não pode pegar, mas você não é obrigado a deixar na mão dos governos. Você pode, por exemplo, abrir uma concorrência ali para bancos e ver qual é o banco que vai dar o melhor retorno para aquele fundo. Ou, e aí é o que eu defendo de fato, a total liberdade do trabalhador fazer tudo o que ele quiser com o dinheiro. Se o cara quiser pegar aquele dinheiro e gastar tudo em cachaça, ainda que isso seja pior para ele, está dentro da liberdade da pessoa poder fazer o que quiser com o seu próprio dinheiro, com o fruto do seu trabalho. Então, eu acredito que isso é uma violação do direito individual dele, o direito natural dele de propriedade privada sobre o fruto do seu trabalho, e ainda mais, pior ainda, com esse direito violado, ainda o governo dá um retorno absurdamente ridículo. Então, é que essa é uma só das questões que a gente aborda no canal. Eu abordo diversas outras. Inclusive, esse que eu falei, até esse exemplo do Lula na Casa Civil, quando eu fui lá, eu chegava para as pessoas e falava, você é a favor do Lula na Casa Civil? Sou. O que é Casa Civil? E a pessoa não sabia nem responder. Então, esse tipo de coisa vai mostrando que às vezes a gente milita por alguma coisa que a gente, no fundo, não sabe o que é. Perfeito. A política ela envolve muito a paixão, né? E acho que nesses últimos anos o discurso se tornou um pouco passional. Você concorda com isso? Absurdamente. Na verdade é o seguinte, eu não digo nem que nos últimos anos, porque apesar da polarização que a gente vê nos últimos anos, infelizmente a humanidade sempre decidiu ali questões políticas de maneira emocional, o que é um grande erro. Eu acho que a gente deveria sempre ser mais razoável, mais racional e menos passional. E infelizmente as pessoas definem as coisas por esse tipo de sensação. Agora o deputado Arthur Duval, quais os eixos do mandato do deputado na Alesp a partir de 15 de março? Boa pergunta. Primeira, questão número 1, combate a privilégios, né? E não adianta só você apontar o dedo para o outro e falar, o teu privilégio você tem que cortar. Você tem que falar também dos seus próprios. Então, eu, por exemplo, fiz a minha campanha sem um centavo de dinheiro público, abri os mãos de mais de R$500 mil que o DEM tinha nos oferecido. Falo para todo mundo aqui, em toda a rede que eu vou abrir mão do carro oficial, não vou encostar naquele carro oficial. É imoral que o contribuinte tenha que pagar um carro oficial para mim. Não vou usar motorista oficial, não vou usar segurança oficial e ainda pretendo economizar pelo menos 50% da minha verba de gabinete. Então, esse tipo de política, pelo exemplo, faz com que outros que gastam e fazem farra com o dinheiro público ficam constrangidos diante de um referencial de austeridade. Sem dúvida. E o exemplo para o teu eleitor, sem dúvida nenhuma, fica interessante, né? Porque ele te botou lá dentro com esse eixo. Quer ver, né? Como é que você vai se comportar. Exato. E o segundo deputado mais votado pelo Partido Democratas. Como você vê hoje a composição da Alesp, né? Com deputados do PSL, né? Que mudou um pouco a cara. O PSDB era a maioria na casa, hoje é o PSL. Como você vê essa Alesp que você assume agora no dia 15 de março? A gente tem a primeira bancada que vai ser a do PSL, a maior pancada. Se não me engano, acho que são 17 ou 16. São 15. São 15. A segunda maior bancada acho que é PT. PT com 10. 10. Depois você tem DEM e PSDB, acho que empatados com 8. E PSB aí, também com 8. PSB com 8 também. 8. E depois você tem uma série de outros partidos, né? O Novo com 4, que é um partido que está bastante alinhado com os meus ideais. O que a gente vê, na verdade, é o seguinte, hoje, muito menos do que as bancadas partidárias, o que se forma tanto no Congresso Nacional quanto nas Assembleias Legislativas, são bancadas suprapartidárias. Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, um caso de austeridade fiscal, nós precisamos, por exemplo, privatizar um parque ou fazer alguma coisa que economize o dinheiro público. Toda a bancada do PSL, mais toda a bancada do Novo, mais grande parte do DEM, mais alguns do PSDB, formam ali uma bancada suprapartidária que pode fazer uma frente a favor daquela medida, né? Você tendo, inclusive, um governador que acabou de ser eleito, que é o Dória, com o vice Rodrigo Garcia, com pensamentos mais alinhados à direita, à austeridade fiscal, eu acredito que essa seja, por exemplo, uma pauta que consiga passar, não com facilidade, mas com grande chance. Então, eu acho que nesse tipo de pauta que é muito clara, onde você não envolve regionalismo, onde você envolve ali questões mais ideológicas e a pressão da opinião pública está na porta, eu acho que vai ser muito diferente do que a gente está acostumado a ver até hoje. Eu acho que vai mudar bastante. Eu queria te fazer uma pergunta, Arthur, no que diz respeito, por exemplo, você citou aí o PSDB como sendo um partido mais à direita. Ocorre que o PSDB ele nasceu como um partido da social-democracia. A social-democracia, inclusive, quando o PSDB foi fundado, era à esquerda na Europa. Sim. Fernando Henrique, Florestan Fernandes, fundadores do PSDB são pessoas de esquerda.
E agora o PSDB está guinando para a direita com o Bolsonaro, né, por conta do Dória. E eu queria te perguntar o seguinte, como é que você imagina que o PSDB vai se posicionar? Ele vai mais para a direita mesmo? Ou você acha que o Dória em algum momento vai ter que criar uma nova força política, como já fez o Gilberto Kassab, por desentendimentos políticos antes, que era dentro exatamente do seu partido, o antigo PFL, né, Democrata, depois ele criou o PSD. Né, porque ele falava, não, acho que tem que ser uma outra linha. Então, você acha que o PSDB vai para a direita ou o João Dória deve lançar um novo movimento no Brasil? Boa. Na verdade é o seguinte, o PSDB em si, eu jamais falaria que o PSDB é de direita. Alguns deputados do PSDB que estão na Lesp sinalizam uma posição mais à direita no que diz respeito à austeridade, com gastos públicos, etc. Agora sim, o que eu acho pessoalmente é que o PSDB está rachado, é um partido muito grande, está completamente rachado. Você tem o PSDB, desde o PSDB esquerda de verdade, né, com pessoas defendendo ali, por exemplo, José Serra, que é bem esquerda, o Fernando Henrique, que é de esquerda, o Aécio Neves, várias vezes falando que, para a direita eu não vou, etc. E você tem uma outra ala do PSDB, que é uma ala do PSDB que vem ali com o Dória, não, nós somos liberais, etc. Isso. Minha opinião pessoal, eu acho que o Dória não sai do PSDB, ele mesmo já sinalizou que não sai, mas eu acho que ele não tem também essa força toda para conseguir suprimir, exatamente, suprimir e fazer uma bancada realmente ideológica, partidária do PSDB, com ideias à direita. Eu acho que isso vai variar sempre de acordo com votação a votação e de acordo com deputado a deputado, porque hoje eu acho que o partido, a legenda que a pessoa se elege, ela vale muito menos do que exatamente a bancada suprapartidária. Por exemplo, se você me perguntar assim, qual que é o ideal do DEM? Não sei. Não sei. Eu sei os meus ideais. Eu sei os ideais, eventualmente, de alguns colegas do DEM. Mas você sabe que o DEM o partido se assemelha com o que você acredita. Sim, por exemplo, obviamente que o DEM, por exemplo... Você não seria candidato pelo PSTU. Exatamente, exatamente. Por uma coisa que não tem nada a ver com você. Exatamente. Mas eu acho que hoje os partidos ainda são muito fisiológicos. Então, por exemplo, é óbvio que tem uma diferença entre o DEM e o PT, por exemplo. Mas eu não posso afirmar que, por exemplo, o DEM é efetivamente um partido de direita no que diz respeito a todas as questões que eu acredito serem ali liberais. Eu não posso dizer isso. Se eu te falar isso, vai ter uma série de contradições dentro de parlamentares do DEM que pensam diferente. Quer ver um exemplo? Antes do primeiro turno, o DEM sinalizou um apoio ao Ciro Gomes. Mas como assim? É verdade. Então, assim, você vê como hoje a questão partidária ela é muito menos importante do que efetivamente o que a pessoa é suprapartidária. Como você vê movimentos como o MBL, que chegaram, tem o Kim, o deputado federal, um dos deputados federais mais votados, a mesma coisa com você, fazendo bancada por todo o Brasil, tem senadores também, parece, né? Como você vê o surgimento desses novos movimentos que não são partidos? Sim. Bom, o MBL, a gente costuma, tem muita gente que confunde, o MBL fala que é apartidário, o MBL nunca foi apartidário, o MBL é suprapartidário, né? Ele está ali presente em todos os partidos, obviamente não nos de esquerda. O MBL conseguiu fazer uma bancada boa, liberal no Congresso ali, teve também uma série de outros candidatos que ganharam nas suas assembleias legislativas e temos já vereadores e temos esse ano, inclusive, 2 senadores eleitos, né, que assinam ali o compromisso com o MBL. Fora isso, tem vários outros deputados liberais e outros senadores também com viés liberal que não necessariamente entraram pelo apoio do MBL, não assinaram a agenda do MBL, mas sabemos que são deputados liberais. Por exemplo, vou dar um exemplo do Marcel Van Hatten do Rio Grande do Sul. Então, eu acredito que o MBL vai ter, assim como outros movimentos de rua, vai ter papel fundamental na construção de uma narrativa que vai fazer pressão popular para que os parlamentares votem medidas liberais e de austeridade no Brasil, seja na Câmara Federal, seja nas Assembleias Legislativas. Então, eu acredito que nós estamos para ver o nascimento de uma nova política. Arthur, você, como bem deixou claro no início desse nosso programa, se mostrou um empreendedor. Quer dizer, olha, eu sou da área do empreendedorismo, defendo a liberdade econômica, né, no sentido mais liberal da palavra, né? E eu queria te perguntar o seguinte, agora o Bolsonaro ganhou a eleição e a gente tem lá o Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia, Fazenda, Superministério. Superministério, né? Na realidade eram 30, se não me engano, ministérios. Vão passar a ser 15, provavelmente. Passaram a ser 15, exatamente. Então, eu queria te perguntar, o que você acha que, por exemplo, alguns acenos aí que o
o ministro já está fazendo em relação à política estrangeira nossa. Uma jornalista perguntou até... Foi maravilhoso isso. Você vem cá, a sua prioridade é o Mercosul? Falei, não é o Mercosul, é outros países. Não, mas é o Mercosul? Aí ele ficou bravo e respondeu, olha, minha filha, não Pergunta é a mal prioridade feita. e tal, etc. Pergunta mal feita. Eu queria te perguntar, quais são os acenos que esse governo tem feito que você, como empreendedor, fala, opa, tá certo, vamos Sim. fazer isso mesmo. O que você acha Bom, que vai ser de bom pra gente aí, pro Brasil? Bom, por incrível que pareça, o governo Michel Temer, que é um governo ali com crises morais, com crises éticas, com crises até de respeito ao dinheiro público, foi um governo que sinalizou no sentido de tornar o Brasil um país pelo menos um pouquinho mais liberal. Colocou ali em pauta a PEC do teto, que passou, colocou a reforma trabalhista, que não foi uma reforma plena, mas passou, e tentou fazer a reforma da Previdência, que infelizmente não passou. E a política nem tentou. Não Oi? deu para tentar a política também. Não, exatamente, porque perdeu força por causa das denúncias do Temer. Mas enfim, eu acredito que o Bolsonaro vai pegar essa pauta da reforma da Previdência, que é muito importante, vai colocar, eu acho que a reforma das reformas, é a reforma número 1 que tem que fazer no país. E isso, para mim, é o maior aceno que pode dar, tanto para os investidores que pretendem investir no Brasil, quanto os empresários que já estão aqui. Porque isso é uma demonstração de que, olha, nós queremos ser responsáveis com as contas públicas, nós queremos pagar nossas contas. E isso faz com que a gente tenha uma vontade de engatar a segunda marcha. Não, vai reformar a Previdência? Tá com vontade de fazer acontecer? Boa, então vamos embora, vamos para cima. Além disso, o Paulo Guedes já deu vários sinais de que pretende privatizar uma série de estatais deficitárias, pretende vender inclusive imóveis do governo, e isso, claramente, são políticas liberais que eu acho que vão fazer com que a economia melhore. Agora eu vou devolver aquela pergunta que você fez para mim. Mande. Do seu estilo. Muito boa. Vamos lá. Você acha que precisa fazer a reforma da Previdência porque a Previdência não tem dinheiro para poder pagar os seus assistidos? Com certeza. Também. É mais do que um motivo, mas esse também. Se eu te disser que com esse dinheiro foi feita, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói. Como assim? A Ponte Rio-Niterói, você tem que pegar dinheiro de algum lugar. Foi pego da Previdência. Então, mas... Calma. Se eu te disser que Brasília foi feito com o dinheiro do trabalhador... Sim. Que é Sou contra também. Então. Mas eu vou te dizer que se você fizer as contas e chegar à conclusão de que, liberal Sim. como você, se você fizer as contas e chegar à conclusão que tudo aquilo que você contribui para a Previdência, ele, eu e as outras pessoas que estão aqui trabalhando, seria mais do que suficiente para poder, aí você vai fazer conta, mais que suficiente para poder pagar o salário das pessoas, dar aumentos, inclusive, sem quebrar, basta o governo não passar a mão, eu vou lhe perguntar, como é que você faz com a questão da Previdência? Não, mas eu discordo, porque é o seguinte, a conta da corrupção não chega nem perto do... Não é corrupção, real. Ele vai no caixa e fala assim, ó, eu vou pegar esse ano 60 bilhões de reais para poder pagar funcionalismo público, etc, etc. Ele vai e tira como se fosse dinheiro dele, que é seu. Ah, que é dele, que é do... Então assim, se o governo não pegar... Isso está provado, é só mostrar o orçamento. Sim. Eu repito a pergunta para você. Se o governo não colocasse a mão no dinheiro da Previdência, como ele coloca para cobrir gastos correntes, não precisaria fazer reforma da Previdência. Eu acho que ainda assim precisaria, porque são duas questões diferentes. A primeira é o seguinte, a primeira é que nós temos, de fato, ali uma inversão da pirâmide geracional. Nós temos menos pessoas tendo menos filhos do que tínhamos anteriormente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu acho que é o que a gente deve fazer uma reforma estruturante na Previdência, e não é a reforma que o Temer propôs, é o seguinte, hoje nós não temos... As pessoas acham que você vai contribuindo para a Previdência e você vai guardando num cofre. Quando você se aposenta, você pega aquele dinheiro e aqueles rendimentos. E não é isso que funciona. Você está sustentando... Isso seria um sistema de capitalização, que é o que a gente defende, é um sistema liberal. Não é assim que funciona. Hoje é um esquema de repartição. Exato. Então, é basicamente o seguinte, quando você está trabalhando, você está colocando dinheiro numa caixa e alguém está pegando esse dinheiro de uma caixa e gastando para outras coisas, para pagar quem está aposentado, para construir pontos, etc., que é um desvio, que é o que a gente discorda, inclusive do FGTS também. Então, nós defendemos que essas contas devem ser separadas. Você deve fazer uma previdência onde você tem um sistema de fato de capitalização. Quanto mais você contribui, mais você vai ter. Diferente do que é hoje, que a gente tem ali um sistema de repartição, onde você depende diretamente da geração que está ali atuante no laboral, né, da sua geração laboral do país, para sustentar quem está aposentado. Isso é um sistema fadado ao fracasso. Isso assim, não dá certo em lugar nenhum do mundo. É uma reforma impopular, mas que tem que ser feita. Então, eu acho que a gente tem que mudar a estrutura da Previdência Social. Por que isso é tão complicado? Porque, necessariamente, a gente vai ter que passar por um regime de transição.
E isso é que é o difícil. Você fazer o regime de transição sem cortar direitos de quem já tem os direitos adquiridos, exatamente. Além de não poder retroagir para atrapalhar as pessoas. Exatamente. Ao mesmo tempo, sendo responsável com o dinheiro público para que você não aumente o déficit e ao mesmo tempo, e essa é a parte difícil, cortando privilégios. Porque como é que pode um trabalhador hoje da iniciativa privada ter ali, sei lá, se aposentar com salário mínimo e você ter juízes ou procuradores se aposentando com aqueles super salários? 50 mil, 100 mil. Sem Exatamente, contar as então é filhas, absurdo né, de militares e juízes também, Sem que tem uma contar pensão esse tipo, vitalícia. esses penduricários que é só não casar que aí... Sim, Então esse tipo de coisa é o que torna a reforma tão difícil de ser feita, mas tão necessária. Agora, Arthur, uma pergunta. O que você achou da indicação do Sérgio Moro para o ministro da Justiça, já que ele se dizia que ele não era político, que não tinha esse viés, e quem é o ministro da Justiça vai ter que ser político, né? Exatamente. Na verdade é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro ele vai seguir o mesmo caminho que o Temer fez com o Alexandre de Moraes, né? Vai indicá-lo ao STF. Eu acho que o Sérgio Moro, acredito muito no trabalho dele, acredito inclusive que tudo que ele fez não foi de maneira política, foi de maneira isenta ali no Poder Judiciário. Acredito que o Bolsonaro acertou em chamar o Moro, mas eu não sei se ele será um bom ministro. Quem fala que sabe, não sabe, porque é o seguinte, ele é uma pessoa honesta, ao que tudo indica, sim. Fez um bom trabalho como juiz no Poder Judiciário, pela Lava Jato? Fez. Agora, isso significa que ele tem capacidade administrativa para ser ministro de uma pasta? Não sabemos. E ser gestor é outro papo. Exatamente. Né? Eu, Arthur, conversando com ele, sentindo, talvez colocasse também essa aposta. Né? Porque muito mais também do que uma pessoa que tem ali uma capacidade de gestão, você precisa resolver uma crise moral e de confiança no nosso país. E eu acho que o Moro chega justamente tanto como um novo gestor que pode gerir bem uma pasta, mas também como um nome ali que mostra honestidade e transparência naquilo que se diz como uma indicação técnica e não ali troca de favores. Certo. Agora, momentos finais do nosso programa, eu queria ouvir um pouco de você a respeito... Talvez essa eleição tenha sido uma das últimas em que o tempo de televisão contou tão pouco. Exatamente. Na verdade, não contou nada, né? Se a gente for fazer uma análise. Exatamente. Tenha valido para decidir uma eleição e tudo mais. Que a grande briga até essa eleição... Só valeu para as alianças, né? Que entre nós. Então, né? não, mas até essa eleição o pessoal queria buscar quanto mais partidos, mais tempo de televisão, etc. E aí vai, parará. E aí você pegava... para a presidência da República, o Geraldo Alckmin com o maior tempo de todos, com o maior, quase mais de metade de todo o tempo disponível. Aí depois você tinha ali o PT, e o Bolsonaro com um pouquinho de tempo, quase nada. Né? Sim. E quem foi o grande vencedor foi o Bolsonaro. Agora, isso a gente está falando não só para a presidência, estamos falando para os governos dos estados. Porque se você imaginar no passado também, na eleição de 89, o Collor, quando ganhou, tinha o PRN, que era um partido nanico. Ele conseguia sobreviver com a questão da comunicação. Não tinha redes sociais, ali era rádio, televisão e jornal. Agora, a gente vê o fenômeno das redes sociais, que impactaram, eventualmente, eleições até nos Estados Unidos. No qual você é especialista, inclusive. E aí eu queria te ouvir a respeito disso para dizer o seguinte. Como é que você enxerga a força das redes sociais nesse processo como um todo, e se ela realmente agora passou a ser um elemento decisivo nas eleições? Sim. Eu acho que é o seguinte, a rede social nada mais é do que a tradução da militância espontânea, né? Enquanto você tinha ali uma série de pessoas nos anos, sei lá, desde a redemocratização, assistindo um programa de TV e você não conseguindo medir qual a interação dessa pessoa com esse programa, não necessariamente ali tendo uma mídia espontânea, quando você vai para a internet, uma pessoa que comenta, curte, compartilha, fala sobre aquilo, ela de maneira espontânea está replicando a sua mensagem. Então, é um contato muito direto com as pessoas que você tem a necessidade mesmo de medir a temperatura, de ver o que está acontecendo. Então, eu acho que é um meio, em primeiro lugar, muito mais honesto até de se medir Ibope. Segundo ponto, é um meio que é muito mais ágil para você ter um feedback de algo que está fazendo errado. E terceiro, e esse é o mais importante, é um meio que independe de intermediários. Então, se eu comento alguma coisa e quero que isso torne proporções, sei lá, nacionais, eu não dependo de uma grande mídia para gostar do que eu estou fazendo para postar naquilo. Se eu postar na internet e as pessoas gostarem, aquilo automaticamente vai viralizar ou não, independente da opinião dos donos dos meios de comunicação tradicionais. Então, eu acho que isso fez com que a gente tivesse uma eleição completamente nova aqui no Brasil e acho que a tendência é cada vez mais a internet fazer parte do futuro político do Brasil.
Por isso que o Bolsonaro colocou em xeque a Rede Globo, por exemplo. Mas com certeza absoluta. Com Ele certeza falou, absoluta. vocês já ficam brigando comigo aí, falando mal, etc, etc. Pode ficar à vontade aí, porque Exatamente. tem outros mecanismos de defesa, vamos Exatamente. chamar assim. Exatamente. A contranarrativa que a mídia alternativa está fazendo, principalmente por meio da internet, ela hoje é muito mais forte do que a narrativa emplacada pelos grandes veículos de imprensa. Guga, Arthur, minutos finais. quero agradecer a presença e quero que você diga para o nosso telespectador se você vai ser o mesmo deputado, né, fiscalizador, combativo na Alesp a partir de março. Com certeza, na verdade, assim, o meu voto, eu costumo dizer para as pessoas que o meu voto é o voto mais caro que tem. Por mais que ele, em termos financeiros, seja o mais barato que tem, o voto de opinião é aquele mais caro, que é aquele que, se você der um Vai ser escorrego, cobrado a cada... você perde tudo da noite pro dia. Se amanhã eu falo assim, a gente tem que aumentar imposto, eu perco todos os votos que eu tenho, porque ninguém me elegeu para aumentar imposto. Então, se você muda de postura, é instantâneo. No momento em que você muda de postura, as pessoas deixam de acreditar em você e você nunca mais vai ser aquele que você diz ser. Então, eu acho que as pessoas têm que cobrar de mim, têm que estar em cima, e eu garanto aqui que a minha conduta vai ser sempre condizente com tudo aquilo que eu venho fazendo nos últimos anos. Muitíssimo obrigado. Obrigado a Obrigado vocês. pela sua presença. Obrigado, por Fernando. ajudar. Obrigado, telespectador do Mídia Cidadã. Agradecer Arthur Duval, Mamãe Falei, por esse programa aqui que veio para conversar com as pessoas e esclarecê-los a respeito de vários aspectos no pós-eleições 2018. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e convidamos você a continuar ligado na emissora pública que distribui este nosso conteúdo. Um abração a todos, até mais, tchau, tchau. Cara, obrigado.